Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com a Fiat Strada Ultra 1.0 Turbo já 2025. Essa é a versão mais completa da Fiat Strada, junto com a configuração Range. Ambas têm o mesmo preço, a gente vai falar daqui a pouco. E a Range, há muito tempo atrás, ela já passou pelo canal. Então chegou a hora de testar a sua, digamos que irmã, Ultra. Bom, na avaliação completa eu vou falar de todos os detalhes para vocês, para descobrir se vale a pena ou não levar esse carro para a garagem da sua casa. Mas é lógico que o assunto aqui é outro. Hoje vamos falar sobre o consumo urbano. Então nós vamos percorrer um trecho 100% de cidade, o ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro, o carro está abastecido com gasolina, mas a gente não tem sistema start-stop ou modos de condução. Então esses pontos não vão interferir na nossa média. É lógico, né, que a gente vai dirigindo o trajeto inteiro de forma bem tranquila para tentar economizar combustível e lá no final do percurso a gente pega então essa nossa média que vamos conseguir na gasolina e vamos comparar com as médias informadas oficialmente pelo Inmetro. Vamos então aqui saindo com a Fiat Strada, lembrando que essa é a versão top de linha aqui da Fiat Strada junto com a configuração Range. A Range inclusive já passou por teste aqui no canal, foi um dos primeiros carros, aliás, que a gente pegou da frota de imprensa. Então a gente testou aqui já tem um ano e meio quase, mais ou menos, considerando que foi em janeiro de 2024. Então tem bastante tempo já, e agora estamos testando a configuração Ultra, que também tem o mesmo valor. Daqui a pouco eu falo disso para vocês. Mas o que eu preciso ressaltar primeiramente é o mesmo de sempre, que vocês, pelo menos quem acompanha aqui o nosso canal, já sabem muito bem, que é aquela questão da variação a cada teste. Os testes de consumo que nós fazemos aqui no canal são somente para a gente conseguir ter uma base, digamos assim, comparativa entre os modelos que a gente testa por aqui. Mas como a gente testa em dias diferentes, porque a gente pega um carro por semana, né? Então não dá para testar, já passaram mais de 50 carros aqui recentemente no canal, não dá para testar todos eles no mesmo dia. Então a gente testa em dias diferentes, mas seguindo o padrão de sempre, que é o que? O ar-condicionado ligado, o mesmo trecho, 100% urbano. Quando tem muito trânsito, a gente tenta refazer o teste, tá? Então, se tiver um trânsito absurdo, geralmente a gente não considera aquele consumo, porque isso é variável. E seguindo esse nosso padrão aqui no canal, a gente consegue ter um teste mais próximo. A gente reduz ao máximo essas variações que a gente teria a cada teste. Porém, tem fatores que a gente não consegue controlar. Por exemplo, o tráfego, né, quantidade de carros, de trânsito que você tem na rua. Como eu disse, quando está muito exagerado a gente refaz o teste, mas ainda assim o tráfego é variável. A temperatura externa que também influencia, enfim, né, o estilo de condução, porque é sempre eu que dirijo o carro, mas cada dia a gente dirige de um jeito, a gente não dirige 100% igual, né, acelerando exatamente tantos por cento do pedal, exatamente naquele ponto, enfim. Então, normal ter variação quando a gente fala de consumo, mas a gente faz isso para aproximar ainda mais os testes. Eu gosto de começar falando sobre o conjunto mecânico, mas como eu já citei a questão do preço antes, vamos falar sobre isso. Essa versão Ultra aqui da Fiat Strada, que tem o mesmo preço da Range, como eu falei para vocês, custa R$146 mil. Você não entendeu errado. Uma picape compacta baseada no Mobi, que é um carro, digamos que entre aspas, popular, por quase R$150 mil. Olha, é bastante coisa, né? Mas na avaliação completa a gente vai falar se vale a pena ou não você pagar esse preço por este carro. O assunto aqui é outro. O que a gente tem que falar é do conjunto mecânico. Somente essas duas versões mais caras da Fiat Strada, tanto a Range quanto a Ultra, possuem o motor 1.0 T200, aquele turbo flex de 3 cilindros em linha, com injeção direta de combustível. Ele rende para nós uma potência máxima de 130 cavalos no etanol e 125 na gasolina, com um torque de 20,4 kgfm, independentemente
do combustível. E o legal desse torque é que ele chega a menos de 2.000 rotações, a 1.750 RPM. Isso significa que quando você vai fazer uma pequena retomada aqui na cidade, por exemplo, você não precisa levar muito o giro do motor para conseguir ter uma boa resposta desse powertrain, desse conjunto mecânico. E falando em conjunto, o que trabalha junto aqui com esse motor é a transmissão automática do tipo CVT com simulação de 7 marchas. Já expliquei várias vezes para vocês, mas vale dar uma pincelada aqui nisso, no funcionamento do CVT. O câmbio automático convencional, aquele com conversor de torque, que você encontra em vários carros, até mesmo do grupo Stellantis, você tem relações de marcha, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, enfim. O CVT, na teoria, ele tem marchas infinitas, porque são duas polias variáveis. Agora, quando você pega um carro CVT um pouquinho mais antigo, você dava um pé fundo e ele ficava infinitamente. Hoje isso não acontece mais porque as montadoras passaram a simular algumas marchas. Aqui no caso da Fiat Strada, por exemplo, esse conjunto mecânico a gente já viu em vários outros modelos que já passaram aqui pelo canal, mas a gente tem então uma simulação de 7 velocidades. Mas é importante lembrar também que andando de forma tranquila como a gente está aqui, você vai ter relações variáveis de fato como um CVT. Então você percebe a rotação mudando de acordo, por exemplo, com uma subida ou uma descida e não necessariamente conforme a velocidade, como acontece no câmbio automático convencional. Agora, se você jogar para o modo manual ou se você der um pé fundo, ele vai simular marchas. Então vai parecer mesmo que você está trocando as relações. E se a gente citou o motor e a transmissão, também precisamos falar sobre a tração, que nesse carro é somente dianteira. Seria bem legal uma Fiat Strada com tração nas 4 rodas. Combina muito com esse carro, né, já que você tem uma picape, mas a gente não vai ver isso, pelo menos não nessa geração, podem ter certeza. Olha só o motoqueiro fazendo cagada, hein? Que surpresa, né? Bom, pessoal, tem um outro ponto que eu sempre gosto de citar para vocês, porque está diretamente relacionado ao assunto consumo de combustível e também ao assunto desempenho, né? Mas embora não seja esse o nosso foco de hoje. Eu estou me referindo ao peso, que nesta versão são 1.251 quilos. Se não me falha a memória, a configuração Range tem 1.253, ou seja, é um pouquinho mais pesada, provavelmente por conta dos pneus que são de uso misto. Aqui a gente tem pneus de uso urbano, mas enfim, se vocês quiserem ver os conteúdos da configuração Range, eles já estão todos disponíveis aqui no canal há um bom tempo, inclusive. E sobre o peso, para um carro baseado no Mobi, parece muita coisa, mas levando em conta ser também a versão mais completa, com motor 1.0 turbo, e também ser uma picape, né? Você tem um conjunto de suspensão ali diferente, voltada a levar peso e tudo mais. Não acho que esse número seja assim tão grande. E tem mais uma outra coisa que eu gosto de falar rapidamente para vocês, que é sobre o sistema Start-Stop. Esse carro não possui esse recurso. Salvo engano, pelo que eu me lembro, nenhum Stellantis com esse motor 1.0 turbo tem o Start-Stop, a não ser o Fastback e o Pulse com aquele sistema híbrido leve. Não é um híbrido de verdade, tá, pessoal? É um semi-híbrido, digamos assim. Mas enfim, eles têm o sistema Start-Stop que desliga o motor em paradas rápidas. E não ter o Start-Stop é um ponto positivo, visto que ele não fica te incomodando ali, no sentido de parecer que o carro morreu a todo momento que você para num farol, por exemplo. Muita gente se incomoda com isso e acaba desligando o sistema. E também ajuda a reduzir o custo de manutenção, já que carros com Start-Stop possuem uma bateria bem mais cara para suportar esse tipo de sistema. Por outro lado, como você fica mais tempo com o motor ligado, você acaba gastando um pouco mais de combustível e também poluindo mais o meio ambiente. O Start-Stop, na verdade, foi feito para reduzir a emissão de poluentes, basicamente. Esse é o foco das montadoras. Vou lembrar vocês também que esse carro não possui modos de condução. Você tem, claro, aqui o Sport, como vocês podem ver por esse botão no próprio volante,
Bem curioso, né, estar no volante e não no painel, ou por exemplo aqui do lado como ficam outros carros. Mas você não tem um modo eco, por exemplo. Acho que cairia bem deixar o acelerador um pouquinho menos sensível. Não que a sensibilidade dele seja alta, mas pensando num estilo de condução mais econômico, seria interessante esse recurso que não está presente aqui na Strada Ultra. Estamos aqui na fase final do nosso teste, já estamos na última rua, apesar dela ser um pouco longa, mas eu quero citar que esse carro é bem ruidoso. Você tem, como eu disse, o mesmo conjunto mecânico de vários outros modelos, mas na grande maioria deles ele é um pouco mais silencioso. Aqui na Strada não. Você tem até a impressão de que ele tem alguma anormalidade, porque ele faz parece um gato morrendo, né? Mas alguma coisa nesse sentido. Fica difícil de reproduzir aqui para vocês. Mas principalmente nas desacelerações ou algo nesse sentido, você percebe bastante esse ruído não sei se é da transmissão exatamente ou se é da motorização, mas tem essa característica que é um pouco irritante quando você está aqui em silêncio, está com o rádio desligado, por exemplo, ou algo parecido. Bom, vamos estacionar ali no nosso ponto de sempre para a gente conferir então como que ficou o resultado, né? Vamos parar aqui com cuidado para não ralar as rodas. Vamos lá. Parei o carro, puxei o freio de mão, vou jogar aqui pro P e desliguei a motorização. Agora nada mais interfere na nossa média. Reparem no silêncio que ficou agora, bem diferente, né? Vamos lá conferir como que ficou o resultado então. Bom, a gente liga aqui o painel de instrumentos, a gente percebe que tem essa animação junto com a varredura dos ponteiros. E quando a gente vem aqui em trip, a gente percebe esse barulhinho de micro-ondas que o painel tem. O trip a gente rodou 10,2 km em 20 minutos. Hoje a gente foi mais rápido do que geralmente somos nos outros dias. O tempo geralmente fica entre 24 e 26 minutos. Hoje a gente deu uma sorte, digamos assim, de pegar os semáforos, a grande maioria, abertos. A velocidade média também foi um pouco melhor, de 30 km por hora, sendo que geralmente nós fazemos 25, e o consumo foi de então 12,7 km por litro na gasolina com o ar ligado e rodando na cidade. O Inmetro informa para a gente um consumo urbano com gasolina de 11,9 km por litro, então a nossa média conseguiu ser consideravelmente superior em relação ao do Inmetro. Mas vamos lá, o que eu achei dessa média de 12,7 km por litro que a Fiat Strada fez aqui com gasolina no nosso teste de consumo urbano. Para ser sincero, eu achei uma média excelente. Para vocês terem uma noção, é o carro mais econômico que já passou aqui pelo canal, levando em conta esse nosso teste de consumo urbano, tá? Não que seja o mais econômico de modo geral, mas nesse nosso percurso foi o carro com melhor média. O segundo colocado, que antes era o vitorioso, foi o Volkswagen Polo Track 1.0 manual, 1.0 aspirado, lembrando, que fez 12,5 km por litro. Considerando aquela margem de erro que existe de computador de bordo ou também na variação dos testes, a gente pode dizer que o consumo do Polo foi basicamente o mesmo aqui da Strada. Mas nós temos uma picape aqui, então naturalmente um pouquinho mais pesada, e também um motor 1.0 turbo com câmbio CVT. Ao contrário do que foi mostrado para a gente em alguns outros carros da Stellantis com esse conjunto mecânico, por exemplo, com um recém-testado aqui no canal Peugeot 2008 Allure, versão intermediária do SUV compacto, com esse mesmo conjunto mecânico ele fez 9 km por litro. Aqui a gente fez quase 13, então foi uma diferença realmente bem grande. Eu devo confessar para vocês que hoje a gente teve um pouco mais de sorte, de fato, de pegar a maioria dos semáforos abertos, a grande maioria, tá? Não todos, mas os que ficamos parados também foi por pouco tempo, e isso ajuda bastante o consumo. Mas mesmo que tivesse feito os 12 km por litro informados pelo Inmetro, ainda seria um consumo muito bom aqui para o nosso trecho. Prova de que hoje foi mais rápido, como eu disse para vocês, o tempo foi cerca de 5 minutos mais rápido e a velocidade média também ficou em torno de 5 km por hora, maior do que o habitual aqui no canal.
E eu só não vou comparar com o consumo da Strada Ranch, que já passou aqui pelo canal, porque naquela ocasião a gente ainda não testava com o ar-condicionado ligado, então não faz sentido essa comparação. Mas adianto para vocês que lá ela acabou fazendo até menos, tá, do que essa aqui, mas se vocês quiserem ir lá olhar como que foi o resultado da Strada Ranch com ar desligado, vocês podem fazer isso a título de curiosidade. Mas enfim, sinceramente, achei muito econômica, pelo menos aqui nesse nosso trecho, então é um consumo realmente muito bom e por enquanto fica como o carro mais econômico que já passou aqui pelo canal, obviamente desconsiderando os modelos elétricos e híbridos, tá pessoal? Antes que vocês comentem alguma coisa sobre isso, estou falando de modelos 100% a combustão. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber de vocês, então comenta aqui embaixo. O que você achou dessa média de consumo? Você esperava mais, menos? Se surpreendeu ou não? Deixa a sua opinião aqui embaixo, porque eu quero conversar sobre esse assunto com vocês. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.